Oi, gente, boa noite, estamos de volta, sabadão, fim de semana chegou e você acompanhando o nosso programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina e também pelo Facebook, né? Estamos ao vivo lá, facebook.com/Tarobá Londrina, para você compartilhar a nossa transmissão e espalhar as nossas informações para todo mundo, para os seus parentes, para os seus amigos, principalmente sobre o tema que eu vou tratar aqui hoje, que eu já falei durante a semana em algumas chamadas que eu fiz aí nas redes sociais, que era a queda da taxa Selic, não é? Essa taxa que é uma espécie de referência, uma taxa de referência da economia brasileira. E para falar a respeito disso, das suas consequências, dos seus impactos, mas principalmente para você que tem um dinheirinho guardado, para você que está recebendo uma grana, seja de onde for, né, um acerto no seu trabalho, né, algum prêmio que você ganhou ou que você acumulou mesmo, vendeu um carro, não está querendo comprar outro, quer guardar o dinheiro, o que fazer agora com esse cenário? A taxa Selic, ela nunca esteve tão baixa. E por isso que eu convidei o assessor de investimentos, Gabriel Vansolini, que já esteve no programa e volta para participar com a gente. Gabriel, boa noite, um prazer em te receber aqui. Boa noite, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e, enfim, vamos aí falar de como ganhar dinheiro com uma taxa de juros no menor patamar histórico. Aí você viu, né? Como ganhar dinheiro. Então, quem é que não quer ganhar dinheiro? Só que tem que saber, tem que ter orientação, tem que ter informação. Então, explica para a gente, primeiro, por que a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, está tão baixa desse jeito? E nunca teve assim, nunca teve tão baixa como agora? Perfeito. Desde o segundo semestre de 2016, a taxa de juros vem sendo cortada pelo Banco Central, né? Ela vem sendo reduzida pelo Banco Central. E isso é uma política econômica para tentar recuperar a economia, né? Então, a economia tem dois aceleradores quando ela está mais devagar, né? O governo pode emitir mais moeda, que é a redução da taxa de juros, ou gastar mais. Como ele não pode gastar mais, ele acaba reduzindo a taxa de juros no intuito de acelerar a economia, de recuperar a economia. Isso é bom, porque permite que o setor produtivo tenha um custo de capital menor, ele paga menos juros, abre uma perspectiva boa para a economia real. Só que o investidor que tem dinheiro aplicado, ele tem que se adaptar. Então, a taxa Selic caiu de 14,25% ao ano para 4,25% ao ano na última reunião do Banco Central, que foi no dia 5 agora de fevereiro. Né? Isso muda drasticamente a rentabilidade dos investidores. Né? O investidor que está acostumado com a poupança, com aplicações como CDB, LCI e LCA dos grandes bancos, ou que tem previdência privada, eles estão vendo que a sua remuneração, a sua rentabilidade nos investimentos está cada vez menor. E quem não se adaptar acaba não ganhando nem da inflação. Né? Você pega a poupança, por exemplo, a poupança nesse patamar de Selic, a poupança rende 70% da taxa Selic. Ou seja, ela rende 70% de 4,25%. A poupança vai render 2,95% ao ano, né? Com esse cenário. 2,95% ao ano, considerando que a gente tem uma perspectiva de inflação de 4%, o teu ganho real é negativo. Mas aí vem a dona Maria lá da Vila Casone e pergunta pra gente assim, mas eu coloquei um dinheirinho na poupança e estou vendo que todo mês está tendo um aumentozinho, está tendo lá, colocou 100, depois tem 101, 102, tá... Aí ela vai pensar, se eu estou perdendo dinheiro, ele está crescendo, mas eu estou perdendo dinheiro, como é que é esse paradoxo aí? Explica isso para a gente. Não só na poupança, claro, mas em outras aplicações também. O investidor ele tem que ter como objetivo o ganho real, né? O que é ganho real? É o ganho acima do aumento do nível de preços, né? Acima da inflação. Acima da inflação. Inflação, você falou que vai dar 4, tem que ser 4,1, 4,2, 5 e por aí vai. Para cima, né? Então, vamos considerar a dona Maria, né? Suponha que ela gaste aí por mês R$1.000 em despesas, né, básicas. Se os investimentos dela não crescerem de forma mais rápida do que as despesas, ela vai empobrecer ao longo do tempo, né? Então, e aí que está o negócio. E aí que está o negócio. Então, apesar de, em termos nominais, o investimento dela, a poupança dela, estar aumentando, os preços estão aumentando numa velocidade mais rápida. Embora quase que não se perceba isso no dia a dia e tal. Sim, o investidor ele ficou um pouco complacente com essa situação, né? Desde 2016, até antes de 2016, era muito óbvio
que a política econômica que o governo ia adotar era a redução de juros no intuito de puxar a economia para cima, né? Então, poxa, agora o Banco Central já avisou, não vai cair mais, mas um ciclo de alta de juros também está muito longe e quando subir, vai subir pouco. A gente não vai ver a Selic mais a 10%, isso é muito improvável. Tá? Toda vez que o Banco Central se reúne, né, faz aquela... a cada 45 dias, se eu não me engano, Exato. Né? Ele deixa um relatório e naquele relatório você já vê algumas indicações se vai aumentar, se vai... Agora não tem nenhuma indicação nesse sentido, né, Gabriel? O Banco Central deixou muito claro que, poxa, paramos por aqui essa redução na taxa de juros e deixou muito claro que se for subir, vai demorar para subir e que se for subir, não vai subir tanto. Né? Então o investidor está diante de uma nova realidade. Né? O investidor antigamente estava acostumado em ter uma rentabilidade alta, de mais de 1% ao mês, né? Em aplicações seguras e em aplicações que você poderia tirar a qualquer momento. Agora o investidor tem que se adaptar. Ele tem que ou abrir mão de prazo para ganhar mais, ou ele tem que investir em outros ativos. Tá certo. Ele tem que mudar. Eu vou deixar para o final do programa para você fazer tipo uma sugestão de carteira, uma mini carteira. Sim. Porque agora eu vou perguntar de outras aplicações. Por exemplo, quando eu comecei a poupar, tinha lá meus 13, 14 anos, foi a primeira vez, meu pai abriu uma caderneta de poupança para cada filho e colocou lá uma quantia que eu nem lembro quanto era. Legal. Quando eu comecei a trabalhar e ganhei o meu primeiro salário e sobrou um pouquinho, já me falaram, sai da poupança que já não está tão bom. Aí eu fui para um CDB. Foi a primeira aplicação que eu fiz. E hoje o CDB, ele está um pouco acima da poupança, mas nesse cenário de juros ele também está perdendo. Depende de como esse CDB é remunerado. Mas hoje você pega Londrina, né, uma cidade que é grande, tem mais de 3 bi aplicados em CDB, LCI, LCA, são 3 bilhões de reais aí que mal estão ganhando da taxa de juros, né? Então é importante ressaltar que essas aplicações que são atreladas à taxa CDI também estão sofrendo, porque a taxa CDI é derivada da taxa Selic. Então se a taxa Selic cai, a taxa CDI cai junto. O mesmo para a LCI? Se ela for pós-fixada e atrelada a essa taxa CDI, sim. Né? Então, grande parte dessas aplicações hoje, elas não rendem nem a taxa básica de juros da economia. Rendem 80% da taxa de juros, 90% da taxa de juros. Né? O banco capta barato recurso com essas aplicações, né? O investidor vai lá, bota o dinheiro para dentro do banco e o banco empresta caro. É o trabalho do banco. Só que a taxa de juros está tão comprimida, né, está tão baixa, que o ganho real não existe para esses investidores. Né? Mas o banco ganha. O banco ganha. Ele ganha em ele cima... ganha um spread, né? Ele pega a taxa a 0,25 que ele está pagando para o investidor e consegue emprestar mais caro. Né? O que o investidor tem que fazer, então? Né? Ele pode investir em CDBs que pagam inflação mais 4%, inflação mais 4,5% para um prazo mais longo. Porque ele já garante o IPCA, né? Já garante a inflação, mais um ganho real de 4,5%, 4% que seja, dependendo do prazo. Se ele não quiser correr risco. Né? Então, assim, se você quer rentabilidade, ou você tem que abrir mão de prazo, ou você tem que correr algum risco. Você falou rentabilidade. Aí eu te pergunto, liquidez, qual que é a diferença de liquidez e rentabilidade? E quais são, vamos aproveitando para ver, os pilares, então, do investimento? Porque eu sei que liquidez e rentabilidade são dois deles, né? Sim. Todo investimento é caracterizado por um aspecto de rentabilidade, ou seja, o quanto esse investimento tem de potencial de ganho, né, ou de ganho efetivo. Um aspecto de liquidez, que é o prazo, né? Se esse recurso pode ser resgatado amanhã, ou hoje, ou daqui 7 anos. Né? E tem aspecto também de segurança. Um investimento que é linear, que não tem risco, e que não tem risco de crédito, ele tende a pagar menos por ser mais seguro. Você pega investimentos de renda variável que oscilam mais, eles têm potencial maior de rentabilidade, pois o risco é maior. Um exemplo de renda variável? Ações, né? Então, você pega o mercado de ações, são investimentos que têm alto potencial de rentabilidade, têm alta liquidez, mas existe uma volatilidade maior. Né? Volatilidade a gente pode entender como risco? um risco maior.
né? Ou seja, o sujeito pegou lá 10 mil reais e aplicou em ações. Pode ser que amanhã ele faz a primeira consulta, tem 9 mil lá. Sim. Aí, se ele precisar desse recurso, ele corre o risco de resgatar menos, né? Apesar, assim, que o investidor que olha a longo prazo, já entrando um pouco em ações aqui, o maior risco do investidor hoje é ele não ter posição em ações, né? Qual que é o maior risco da Bolsa hoje? Você está fora dela, né? Você pega o ano passado, a Bolsa subiu mais de 31%. Você tem fundos de investimento que há anos, aí, pelo menos 4, 5 anos, vem performando acima do Ibovespa, né? Então, o investidor ele tem que estar atento e ter um pouquinho de investimento em ações, né? Poxa, Gabriel, mas eu não sei nem o que é ações, qual que é o risco disso, já, sei lá, já teve crises, né? Bom, ação nada mais é do que uma participação numa empresa, né? E faz todo sentido você ter participação em empresas num momento que a economia está se recuperando, né? Então, é aí que você consegue ganhar mais dinheiro. E o investidor vai ter que se adaptar para isso, né? Inclusive o conservador. Se ele quiser ter um pouco de ganho real na carteira dele, ele vai ter que ter um mínimo possível ali, mas ele tem que enxergar no longo prazo que o ativo que mais rentabiliza no longo prazo é ações. Perfeito. A palavra diversificação está sendo muito usada no mercado, né? Explica para o nosso telespectador que, em se tratando de investimento, em se tratando de taxa Selic, o que significa essa palavra hoje, diversificação? Eu acho que é muito comum você ver principalmente comerciais, né? Olha, a taxa de juros caiu, agora é hora de diversificar. Tá. Diversificação não pode ser confundida com não saber o que fazer, né? Como eu não sei onde alocar e não tenho objetivo, eu acabo alocando em tudo, né? Isso não é diversificação. Isso é simplesmente uma alocação mal feita, né? A gente enxerga que o investidor hoje ele tem que diversificar, sim. Ele tem que ter lá seus 20%, seu colchãozinho ali de recursos que ele pode tirar a qualquer momento. Ele tem que ter lá 40% de recursos em renda fixa, até mais, dependendo do perfil. E uma parte ele tem que ter em um fundo multimercado, em um fundo de ações, em um investimento atrelado a ativos no exterior, né? Então, poxa, hoje empresas multinacionais estão no nosso cotidiano e a gente não consegue comprar ações dela aqui no Brasil. Por que não comprar através de outros ativos que investem no exterior, né? Então, você tem N alternativas aí para remunerar seu dinheiro. O fato é que a gente tem que, primeiro, o brasileiro ele tem que começar a acreditar que ele pode garantir um futuro melhor através de investimento, né? Eu acho que a gente tem uma barreira implícita aí que é muito grande, que o brasileiro, geralmente, ele não acredita que ele pode garantir um futuro, né? E ele tem que se autorresponsabilizar por isso, né? E não é difícil, né? Eu dou palestras, às vezes, para a universidade, para instituições escolares, né? E as pessoas, poxa, mas para eu acumular um dinheiro desse, né? Eu tenho 20 anos de idade, eu não tenho muito dinheiro. As pessoas não valorizam nem o próprio dinheiro e não valorizam o tempo que tem pela frente, né? Então, quem é jovem não tem que ficar preocupado se tem muito ou pouco dinheiro para guardar. Ele tem que pegar o pouco que seja e considerar que ele tem muito tempo para rentabilizar esse recurso, né? E tempo é valioso, tempo você não compra, né? Tempo hoje passa. Passou, já era. Já era. Gabriel, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos vir aí com dicas. Eu quero que você deixe aí uma sugestão para o nosso telespectador e, claro, vamos falar um pouco de educação financeira, que é a deixa que você deu agora para a gente falar. Está indo numa instituição de ensino, né, falar, fazer palestra, etc. Qual é a política de educação financeira que existe hoje? Será que ela existe? Isso é um assunto importante que nós vamos tratar com o Gabriel daqui a pouco, depois do intervalo aqui no programa Jogo Aberto. É bem rápido, hein? Também no Facebook. Fique ligado, a gente já volta. Até já.